Olá! Estamos de volta para dar continuidade agora à nossa leitura do novo livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Hoje nós vamos ler o capítulo 1 e 2, tá? Quando eu tinha 6 anos, vi certa vez uma imagem magnífica num livro sobre a Floresta Virgem que se chamava Histórias Vividas. Representava uma jiboia devorando uma fera. Aqui está a cópia do desenho. Ontem eu contei para vocês que as ilustrações do livro são do próprio autor, do Antoine de Saint-Exupéry, e que eu ia mostrando à medida que elas estivessem entremeando o texto. Então, aqui ele desenhou o que ele viu nesse livro. Dizia-se no livro, abre aspas, as jiboias devoram sua presa inteirinha, sem mastigá-la. Em seguida, elas não conseguem se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Fecha aspas. Então, pensei muito nas aventuras da floresta e eu mesmo consegui, com um lápis de cor, traçar meu primeiro desenho, meu desenho número 1. Ele era assim. Vou mostrar para vocês. Esse é o desenho número 1 que ele fez. Mostrei minha obra-prima aos adultos e lhes perguntei se meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu causaria medo? Você também vê um chapéu aqui? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Então desenhei a parte interna da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos me recomendaram que deixasse de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e que me interessasse mais pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos de idade, uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desmotivado pelo fracasso de meu desenho número 1 e de meu desenho número 2. Os adultos nunca entendem nada sozinhos. É cansativo para as crianças ficar sempre e a toda hora lhes dando explicações. Tive, portanto, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei praticamente por todos os cantos do mundo. E a geografia, é certo, me serviu muito. Só de olhar eu sabia distinguir a China do Arizona. É muito útil se a gente se perder durante a noite. Por isso eu tive, ao longo da minha vida, contatos com um monte de gente séria. Vivi muito entre os adultos. Eu os vi de muito perto. Isso não melhorou minha opinião. Quando encontrava uma pessoa adulta que me parecia um pouco lúcida, eu testava com ela o meu desenho número 1, que sempre mantive comigo. Queria saber se ela era realmente compreensiva. Mas
a pessoa sempre me respondia: é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Eu me colocava à sua altura e lhe falava de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E ela ficava bem contente de conhecer um homem tão sensato. Bom, esse foi o capítulo 1. Vamos ao capítulo 2. Vivia então sozinho, sem ninguém com quem falar realmente, até uma pane no deserto do Saara há 6 anos. Alguma coisa quebrou no meu motor. E como não tinha comigo nem mecânico, nem passageiros, eu me preparei para tentar fazer sozinho um concerto difícil. Era para mim uma questão de vida ou morte. Eu quase não tinha água para beber durante 8 dias. Na primeira noite, adormeci no chão, a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Estava bem mais isolado que um náufrago sobre uma jangada no meio do oceano. Então você imagina a minha surpresa ao nascer do dia, quando uma estranha vozinha me acordou. Ela disse: por favor, desenhe um carneiro para mim. Como? Desenhe um carneiro para mim. Pulei como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um homenzinho realmente extraordinário que me olhava com gravidade. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Mas meu desenho, é claro, é bem menos encantador que o modelo. Isso não é culpa minha. Fui desmotivado na minha carreira de pintor pelos adultos, aos 6 anos de idade, e não aprendi a desenhar nada, exceto jiboias fechadas e jiboias abertas. Então aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele, desse homenzinho que apareceu no meio do deserto para ele. Tão lindinho, não é? Bom, continuando. Eu olhava, portanto, essa aparição com olhos arregalados de espanto. Deixa eu fazer uma observação, porque como o canal também se dirige a pessoas que têm dificuldade de visão, né, deficiência, é interessante eu descrever um pouquinho, né, os desenhos. Aqui é o desenho que ele fez, é um pequeno menino, loirinho, com roupas assim extravagantes, um casaco com uma grande capa que vai até os pés, é verde, com um forro e detalhes em vermelho. Ele é bem loirinho, tem botas e tem também uma espada na mão. Tem estrelas nos ombros, detalhes, né, que são importantes. Mais ou menos é essa figura. Eu olhava, portanto, essa aparição com olhos arregalados de espanto. Não se esqueça de que eu estava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Mas o homenzinho não parecia nem perdido, nem cansado, nem morto de fome,
nem de sede e nem morto de medo. Ele não aparentava em nada uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando eu, enfim, consegui falar, eu lhe disse: "Mas o que você está fazendo aí?" E ele repetiu então, bem calmamente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenhe um carneiro para mim." Quando o mistério é impressionante demais, não se ousa desobedecer. Por mais absurdo que isso me parecesse, a 1000 milhas de todos os lugares habitados e correndo risco de morte, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Mas logo me lembrei de que eu tinha estudado principalmente geografia, história, cálculo e gramática. Então disse ao homenzinho, com um pouco de mau humor, que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: "Não tem problema, desenhe um carneiro para mim." Como eu nunca tinha desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos de que eu era capaz, aquele da jiboia fechada. E fiquei estupefato de ouvir o homenzinho me responder: "Não, não, não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e um elefante é muito volumoso. Na minha casa é tudo pequeno. Preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro para mim." Então eu desenhei. Ele olhou atentamente e depois: "Não, esse aí já está muito doente. Faça outro." Esse foi o primeiro carneiro que ele desenhou. Bom, é um animalzinho, né? Bem fofinho, peludinho, mas aquele tá mesmo com uma carinha de doente, um carneiro meio já, assim, muito abatido, vamos dizer. Então ele pediu para ele desenhar outro. E ele desenhou. Fala aqui, né? Eu desenhei. Meu amigo sorriu de forma gentil e com complacência. Vou mostrar o segundo carneiro. Aqui. Está vendo? O homenzinho disse, né? Está vendo? Não é um carneiro, é um muflão. Ele tem chifres. Ele desenhou, se vocês perceberam, um carneiro com chifre. Carneiro não tem chifres. Refiz mais uma vez meu desenho, mas ele foi recusado como os anteriores. Aqui, ó. Ele fez um terceiro carneiro. E o homenzinho não quis também. Esse aí é muito velho. Quero um carneiro que viva muito tempo. Então, sem paciência, como eu tinha pressa de começar a desmontagem do meu motor, rabisquei este desenho. Aqui, ó. Foi isso que ele desenhou agora. E eu lancei. Isso é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela. Mas fiquei bem surpreso de ver se iluminar o rosto do meu jovem juiz. É exatamente assim que eu queria. Você acredita que seja necessária muita grama para esse carneiro? Olha que lindo isso. Por quê? O piloto perguntou, né? Por quê? Porque na minha casa é tudo pequeno. Será suficiente, certamente. Eu lhe dei um carneiro bem pequeno. Ele inclinou a cabeça para o desenho.
não tão pequeno assim. Veja, ele adormeceu. E foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Não é lindo isso, gente? É muito lindo, né? É uma história que me encanta muito. Espero que encante vocês também. Quem conhece, com certeza já se encantou quando leu e vai tornar a se encantar aqui com a leitura. E quem não conhecia, vai se encantar de conhecer, porque é muito linda. Tá bem? Então hoje ficamos por aqui, lemos o primeiro e o segundo capítulos e amanhã nós voltamos para dar sequência na nossa leitura, tá bom? Antes de ir embora, por favor, deixe o seu like, eu peço, tá? Me ajudem a deixar o canal com mais interatividade. Isso é muito importante para o crescimento do canal, podem crer, viu? Muito importante mesmo, tá bem? Então, até amanhã e muito obrigada por estarem aqui comigo. Tchauzinho, até amanhã. Meu abraço.